Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Frank voltando para trocar aquela ideia com vocês. E desde já, sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando agora aqui no canal. E também muito obrigado pelos seus comentários aí nos vídeos. Espero que vocês estejam gostando de verdade, tá? Nesse vídeo aqui eu vou trazer mais um vídeo sobre o caso da Vitória Regina, né? Só que dessa vez é com os advogados e algumas outras coisas ali envolvendo o Michael, né? Então assim, eu vi o vídeo na primeira vez, né, que saiu, e eu achei um tanto estranho a forma com que os advogados falam, sabe? E, sei lá, a gente vai ver o vídeo, vem comigo, vem comigo. Enquanto a polícia detalha como Michael Antônio Salles dos Santos agiu na morte da jovem Vitória Regina, de 17 anos, seus advogados contestam. Uma entrevista importante e reveladora. Em São Paulo, me encontro com os 3 advogados de Michael Salles dos Santos. Como é que vocês receberam a confissão de Michael? Cabrini, com bastante surpresa, porque em momento algum a defesa que estava constituída e se encontra constituída foi oficialmente comunicada sobre essa confissão. Vocês conversaram com Michael antes da confissão? Conversamos. Como é que foi essa conversa? Estivemos na delegacia por volta das 14 horas, conversamos com o Michael, perguntamos para ele se ele queria comunicar alguma coisa, se ele queria falar a verdade para a defesa, se ele tinha vontade de assumir qualquer coisa, e ele sempre negou. O que chama a sua atenção na confissão? O vídeo do interrogatório está dividido em 17 partes, todas cortadas. Não temos acesso na integralidade da prova. O nosso cliente não estava à vontade nessa confissão. É muito fácil de se notar que o delegado colocava palavras na boca do nosso cliente. Uma confissão desenhada. Bom, eu não sei pra vocês, mas pra mim parece que eles estão bem incomodados de estar fazendo essa entrevista aí, parece que eles não queriam. E outro ponto também muito estranho, principalmente do segundo rapaz aí, é o jeito que eles falam, parece que eles estão lendo um roteiro, mas não estão conseguindo ficar à vontade ali com tudo que tá acontecendo, tudo que tá ocorrendo, sabe? Tudo bem, de repente é nervosismo também, né, de estar fazendo isso, de estar ali ao vivo, né, na televisão e tudo mais. Mas, poxa, eu não creio que eles não ficariam relaxados em estar falando algo que eles creem, né? Então, sei lá, é um tanto estranho ver eles fazendo esse depoimento, eles falando assim, né? Meio robótico e tudo mais. Eu achei bem estranho essa entrevista aí, cara. Parece que eles estão lendo algum tipo de roteiro, alguma coisa assim. E também passa a impressão de que eles estão bem incomodados de estar fazendo essa entrevista aí, né? Mas de repente também é impressão minha, de repente vocês aí já viram outra coisa de outra forma, né? Mas sei lá, eu vi um pouco de incômodo da parte deles aí de estar fazendo essa entrevista. Mas é aquilo, né? De repente é porque nunca estiveram em televisão mesmo e tal, aí bate aquele nervosismo e tudo mais. Mas vamos ver aí como é que é, né? Aí, né, tem esse ponto do Michael afirmar que não queria falar nada, revelar nada, né? Confirmar ali que ele era o autor do crime e tudo mais. Aí depois, horas mais tarde, ele faz essa confissão, né? E o que eu acho que deixou os advogados muito chateados com tudo isso que aconteceu, não foi nem o fato do Michael ter falado alguma coisa, mas o fato deles não terem sido convidados para participar desse momento, sabe? Eu acho que é isso aí que deixou eles muito mais chateados até eu, se eu fosse advogado, eu também ficaria muito puto com essa situação, entendeu? Poxa, eu sou advogado de defesa do cara, eu tenho que estar lá, como que vocês não me chamam? Não, isso não vai valer e tudo mais, sabe? Porque querendo ou não, eles são as pessoas responsáveis por saber como que o acusado, no caso o Michael, vai estar agindo, né? Se ele vai falar alguma coisa demais, se ele vai falar coisas que ele não precisaria falar, se as pessoas que estão fazendo o interrogatório vão colocar palavras na boca dele e ele simplesmente vai afirmar, confirmar no caso, sabe? Então tem todo esse negócio. Eu vejo de bons olhos essa chateação deles aí, entendeu? Eu também ficaria, mas sei lá, eles estarem falando assim é um pouco estranho, parece bem robótico. Eu achei um pouco estranho, não sei vocês, mas eu achei. Vamos continuar aqui que o vídeo é bem grande, hein? Desenhado por quem? Cabrini, pela Polícia Civil. A sociedade clama por respostas, enquanto a Polícia Civil clama por holofotes. Caraca, pior que assim,
esse rapaz aqui, ele não tá errado não, né? Porque dada a essa atrapalhada aí que a Polícia Civil vem fazendo, né? Onde durante ali o interrogatório o Michael falou um monte de coisa que contradiz com outras coisas, né? Outras provas também. Então, assim, realmente dá pra gente entender e até passar a concordar com ele disso, que a polícia tá querendo holofotes, né? Tanto que parece pra gente que a polícia tá determinada a acabar com esse caso logo, de uma vez, bem rápido, né? Então, assim, não dá pra discordar muito dele não, né? Mas vamos ver como é que vai ser isso aí. Bora pro vídeo, se liga aí. Você vai acompanhar agora outro documento inédito. Uma gravação entre Michael e seus advogados depois da confissão dele à polícia, onde ele revela em que condições fez o depoimento. Depois que a gente saiu, às 8h30, você não tinha interesse em falar com a polícia, não? Vocês pegaram a família a família que tem ali fora, eles foram lá, me chamaram, eu falei que não ia falar com eles, aí o policial falou assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre aqui, aí eles me chamaram lá em cima, na sala lá em cima, e falaram que ia, devido a que ia de qualquer jeito, de qualquer jeito ele ia me f***. Aí pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe ficou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda, e se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu, pra eles me livrar, pra minha família. Então, gente, na minha opinião, tá? Tirando esse início de choro forçado aí do Michael, que sinceramente eu não acredito, porque é uma pessoa que faz uma confissão, por mais que ela fosse mentirosa, né? A partir do momento que você começa a relembrar algumas coisas e você realmente se sente culpado daquilo, em algum momento ali desse papo, dessa conversa, né? Se bem que a gente sabe agora também que não está na íntegra, né? Mas a gente saberia se ele choraria ou não, até porque isso seria divulgado. E pelo que a gente viu, não aconteceu, ele não chorou em momento algum. Aí agora, no momento que tá somente ele ali e os advogados, depois que ele fez a confissão, ele vem meter dessa que quer começar a chorar, que tá sentindo medo que aconteça alguma coisa com a família dele. Logicamente que não, né? Até porque eu não acredito nas coisas que esse cara fala, entendeu? Então, bem, vamos lá. Aí tem outro ponto aí, né? Mas os advogados gravaram a conversa? Não, isso tá armado. Não, então, o que acontece? Os advogados, eles podem fazer isso. Eles podem gravar uma conversa com o seu cliente para que isso possa servir de prova lá na frente. Isso é super normal, não tem problema nenhum eles fazerem isso, e eles podem fazer isso em qualquer momento, tá? Com o cliente dele, seja o advogado de defesa ou a promotoria ou o que quer que seja. Não é descartável. Provavelmente eles realmente ficaram muito putos com a situação de mais cedo o Michael falar que não iria falar nada, o Michael supostamente confessar, né, toda a verdade, que não é uma verdade nenhuma, já que tudo é bem contraditório com as coisas que a gente já sabe, entre outras provas também e tudo mais, né? Então tem esse ponto aí, tá? Não é ilegal e nem foi armado também. Os advogados podem fazer isso sim. Agora esse ponto aí desse filho da puta tá forçando choro aí, falando minha família nada, cara. Ele não tava nem aí, porque se ele pensasse na família dele de fato, ele não teria nem pensado em fazer isso com a menina. Começa aí, vamos voltar com o vídeo. Portanto, Michael afirma que confessou sob pressão. O que isso significa para a defesa dele? Isso significa que o ato praticado pelo delegado pode levar todo esse processo por água abaixo. O que a sociedade quer saber é se ele está dizendo a verdade ou não quando ele confessa. Cabrini, quem diz a verdade, constrangido, psicológica ou fisicamente, quem diz? Mas foi uma confissão com muitos detalhes. Ele criaria esses detalhes? Não sei. Eu não sei. A confissão não partiu dele, o interesse de confessar não partiu dele. Esse ato, esse interesse partiu da polícia. Bem, quanto ao constrangido, na minha opinião, assassino é assassino, não tem por que ele ficar constrangido. Até porque, né, pelo depoimento que a gente viu, seja ele falso ou não, né, a gente viu que não tem um pingo de arrependimento dele ali, porque uma vez que você se arrepende de alguma coisa, você não consegue segurar a emoção e você cai em lágrimas. Ele não fez isso, pelo contrário, ele tava ali chateado de estar ali no lugar, tava cansado, beleza, né, até porque com certeza foram várias e várias horas ali de interrogatório, então realmente não tem como a pessoa ficar tranquila por várias e várias horas ali sentada num lugar só, bebendo só água para molhar a garganta e continuar falando pra caramba.
Realmente isso aí é um pouco complicado e eu entendo isso. Agora, falar que ele foi pressionado psicologicamente com isso, cara, eu duvido muito. Eu não acredito que ele tenha sido coagido a falar, não. Eu acho que ele falou sim, porque ele quis falar. Agora, o ponto do ele querer falar é que, sinceramente, eu acho que ninguém entende, né? A gente não entende porque que ele quis confessar. Aparentemente, de primeira, eu até pensei que ele não tinha aguentado o peso, né, do que ele fez e tal. Só que aí depois eu comecei a pensar também que, conforme as contradições foram aparecendo, aparentemente ele estava tentando proteger alguém. Aí vem toda essa pressa da polícia de resolver o caso também, o que acelera até um pouquinho mais essa ideia, na minha opinião, dele querer proteger alguém e a polícia saber. A gente não sabe nada disso, né, cara? A vida não é um filme de fato, né? Mas nada na vida é impossível, gente. A gente tem que ver isso também, sabe? Então realmente é bem complicado nesse ponto. Agora, constrangido, não, constrangido eu duvido bastante, tá? E quanto ao fato da polícia querer esse depoimento o quanto antes, com certeza para fechar o caso. Agora, por que eles têm essa pressa de fechar o caso é que, sinceramente, eu não entendo. Eu não sei se vocês entendem, mas eu não consigo entender isso, dessa pressa toda de acabar logo com toda essa situação, de encerrar logo esse caso e dar ele como o único culpado de toda a parada. No início eu acreditava que ele realmente era o único culpado, que dava pra fazer, porque, sei lá, mente de psicopata ninguém entende, só ele mesmo, né? Mas eu acredito sim que seja muito simples pra ele premeditar tudo, pensar como vai fazer, visitar o local muitas vezes ali antes pra ele poder elaborar um plano, entendeu? Nada na vida é impossível, gente, nada na vida é impossível, sabe? Mas aí, conforme as contradições vão aparecendo, né, a gente começa a ver que não é bem assim e aparentemente ele teve ajuda sim. E é muito provável que a família dela esteja certa, viu? Mas bora voltar pro vídeo que ainda tem coisa aqui. Ele não teria condições de planejar, arquitetar e executar tudo isso sozinho. Eu já acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, porque uma vez que ele já perseguia a menina, que ele tinha essa obsessão, até agora dá pra gente falar assim, essa suposta obsessão, né? Que a gente também não sabe se esse negócio dele ter essa obsessão pela menina e essas 50 imagens de meninas parecidas com a Vitória aí, isso não é inversão também, né? Mas enfim, bom, eu acredito sim, tá, que ele possa ter feito isso tudo, né, ainda imaginando que ele tivesse essa obsessão por ela. E aquele negócio, já que ele viu que ela não ia dar a bola pra ele, que ela estava interessada em outras pessoas e tudo mais, em outra coisa, em viver a vida dela, não ligando pra ele, né, e ele resolveu fazer isso. É possível sim dele ter feito um esquema, ter esquematizado um plano ali para que isso tudo pudesse ser feito, tá? Por que eu falo isso ainda? Porque eu não acredito que nada do que ele falou que aconteceu dentro do carro aconteceu, tá? Nada. E ainda tem o fato dele falar que ela o atacou, só que ele não sabe com o que, se foi com unhas, o que ela tinha na mão, e acabou arranhando ele, né? Supostamente, porque também nada foi dito ali no exame de corpo de delito que ele fez, né? Disso, e as mãos da menina estavam com plástico. Então assim, se ele é incapaz de fazer algo assim, né? Por que a mão da menina tinha plástico? Diz aí. Pra mim, ele é super capaz sim, tá? Super capaz sim, 100%, na minha opinião. Entretanto, não dá pra saber se de fato é ele, né? Porque tem toda essa desconfiança aí, toda essa contradição, mas enfim, na minha opinião, ele teria como ter feito isso sim, tá? Ele teve sim a participação de uma outra pessoa. Ali, como é que ele ia fazer sozinho? Colocar o corpo lá, do jeito que é lá, tem cerca, tem tudo. Vejam só as condições aqui. Estamos na Serra do Japi, uma floresta de eucaliptos, uma área remanescente da Mata Atlântica. Não é fácil avançar por essas terras nessas condições. Para especialistas, é improvável que Michael tenha transportado sozinho um corpo de 60 quilos floresta dentro. Você levar um corpo 2, 3 metros de 60 quilos, você até consegue, mas a longa distância não. Então, mas aí é a ideia que eu disse no meu vídeo anterior aqui, que como ele não tinha preocupação com nada, vamos supor dessa forma, né? Ele não tinha horário para voltar, não tinha ninguém em casa, muito provavelmente ele poderia sim perfeitamente andar um longo período, parar,
descansar, andar mais um pouco, parar novamente, descansar de novo e andar mais um pouco, sabe? Uma vez que ele não tinha preocupação nenhuma de voltar para casa, já que a mulher dele não estava lá, sabe? Então é por isso que eu ainda afirmo que ele pode sim ter feito sozinho, só que diante das circunstâncias e toda essa contradição me faz pensar o contrário, mas eu acredito que seja possível sim, tá? Continuando, vamos lá. 2 dias depois, a polícia muda de posição. Volta a cogitar a participação de outras pessoas no assassinato de Vitória. São 2 os principais averiguados. A esposa de Michael. Apuramos que a quebra de sigilo telefônico dela revela a troca de várias mensagens com ele durante a madrugada do dia 27 de fevereiro. Mas a polícia, ela deu outra versão. Não vi o Michael nesta noite. Eu fui para a casa da minha mãe, dormi lá e saí na manhã seguinte para trabalhar. Michael me mandou uma mensagem de boa noite às 11h30 da noite. Mas eu fui dormir e só vi a mensagem no dia seguinte. Outra parada estranha aí vinda da polícia, né? Pô, por que eles não divulgaram então o negócio padrão, né? Por que eles não divulgaram de outra forma pra gente? Isso é muito estranho, cara. Isso é muito estranho. E outra parada também, se bem que é complicado falar isso, porque todo casal tem o seu jeito de viver, né? Todo casal tem o seu jeito de viver, mas sei lá, eu acho que é um pouco complicado e até mesmo um tanto atípico, né? Você ser casado com uma mulher e você falar que, sei lá, eu vou pro trabalho e eu volto amanhã de manhã, e a mulher ir pra casa da mãe, sabe? Sei lá, cara. É complicado, né? Até porque cada casal tem o seu modo de viver, não é verdade? Mas, sei lá, eu não descartaria ninguém, cara, dessa investigação. Não descartaria ninguém. Tanto que a esposa dele só foi averiguada e sair, ok, né? Não foi mais averiguado. De novo. Lembrando aqui, tá? Deixar bem claro, não tô querendo colocar a culpa em ninguém, não. Só tô falando, beleza? Mas vamos continuar aqui. Mas sei lá, é um tanto estranho eles saber o conteúdo de toda a conversa deles e eles acabarem de divulgar só isso aí, ou então de outra forma, né? Sei lá, um pouco estranho. Mas vamos lá, vamos continuar porque ainda tem vídeo aqui. A atitude suspeita do motorista desse caminhão também é investigada. O veículo é flagrado por uma câmera de segurança às 11h55 da noite do dia 26 de fevereiro. Os faróis estão apontados para uma trilha de terra batida que, segundo a polícia, dá acesso à casa de Michael. Não somente isso, mas também supostamente esse caminhão estava próximo da lixeira em que o Michael teria queimado as roupas da Vitória. Esse caminhão aí tem alguma coisa aí. Esse caminhão aí é o caroço no angu, pessoal. Vamos lá, vamos continuar o vídeo aqui, vamos continuar. Existem muitos indícios de que Michael não agiu sozinho. Qual a posição de vocês? Essa resposta, Cabrini, somente a polícia poderá dizer. Ela deverá dizer dentro do inquérito. Não são os advogados que dão respostas à população, mas sim os órgãos públicos. Não houve espancamento, não houve nenhuma fratura. A única violência física empreendida contra ela foram as facadas. O laudo do Instituto Médico Legal aponta que Vitória foi morta com 3 facadas. No tórax, pescoço e rosto. E que a causa foi hemorragia traumática. Ela tem uma fratura com perda dentária na região mandibular direita, que é o outro lado da facada. Ela tem uma equimose na panturrilha direita e tem uma equimose na região torácica anterior, possivelmente tortura. Eu lembro que isso até chegou a ser mencionado, né, quando foi encontrada a casa lá, que ela supostamente teria sofrido tortura e tal. E vendo aí agora o legista falar, né, cara, a gente passa realmente a acreditar nesse ponto, né, porque equimoses são machucados, né, hematomas e tal, né, onde o sangue fica preso, né, e fica roxo ali. Então mesmo quando o corpo está em decomposição, esses machucados ainda persistem, né, até porque também é uma marca que já estava ali e não tem como ela desaparecer. E cara, eu vou falar pra vocês, se ela realmente sofreu tortura, tadinha da menina, cara, tadinha dela, de verdade mesmo. Isso aí só prova o quão maléfica e fragmentada é a mente desse maldito aí, se é que ele fez isso sozinho mesmo, né? Porque eu já tô começando a desacreditar um pouco disso aí, e eu acredito que vocês nem mais acreditam que ele tenha feito isso só, né? Mas vamos ver aí, porque ainda tem um pouquinho mais de vídeo aqui, cara, tá acabando. Tadinha da menina, cara.
O carro supostamente usado no crime é apreendido. Segundo a polícia, ele lavou o veículo, mas deixou para trás alguns vestígios, entre eles marcas de sangue. Essa teria sido a sua explicação. Não percebi manchas de sangue, mas lavei principalmente o porta-malas por conta do forro, que acreditava ter escorrido algum sangue. Impossível crer nisso aqui, cara, porque uma vez que você acerta a aorta da menina, que é um ponto em que tem muita circulação de sangue, e a partir do momento que você espeta, vai jorrar sangue pra caramba, cara. Então como que ele não viu sangue no carro? Ah, impossível isso, cara, impossível, impossível. Não tem como, ele não fez isso dentro do carro. Por dois motivos. O primeiro, ele não conseguiria limpar o carro dessa forma, como ele limpou. Tá? E se ele limpasse mais limpo possível, da melhor forma possível, o luminol iria identificar o que quer que fosse, qualquer tipo de traço dentro do carro, como foi detectado, tá? Então nada disso aí que ele tá falando que aconteceu dentro do carro, os 2 golpes, que na verdade são 3, né, ou 4, colocando aí, lembrando o golpe que ela tinha na mandíbula também, que provavelmente pode ter sido de repente um soco que ela tomou antes da facada no rosto, né? Então assim, poxa, falar que não viu sangue dentro do carro, porra, meu irmão, na moral, eu só fico mais puto com esse cara. Voltando, vambora. A principal contradição nesse depoimento, nessa confissão dele, é o fato dele dizer que matou a Vitória dentro do próprio carro dele. Ele não teria condições de matar essa menina dentro do carro e apagar todos os vestígios. Mesmo lavando o carro, existem resíduos de sangue que podem ser detectados pela perícia técnica. Se não foi achado, ela não foi morta dentro do carro. A polícia já pediu um exame de sanidade mental do Michael. Como é que vocês recebem isso? Mais um erro, Cabrini, pois jamais o delegado poderia ter feito isso sem autorização judicial. E o que vocês vão fazer diante disso? Nós iremos pedir imediatamente para que o juiz impeça a realização do exame. Dr. Roberto Guastelli, como especialista, o que chama a sua atenção nesse processo de investigação policial? As idas e vindas da autoridade policial, no inquérito, na condução desse inquérito. Poderia já desde o início ter resolvido algumas questões técnicas importantes, e deixou a desejar. Então é importante a autoridade policial resolver essas questões agora para evitar uma futura nulidade junto ao tribunal do júri e, quiçá, ele ser absolvido por falta de provas. Agora, imaginem isso, se esse cara é absolvido por falta de provas. Cara, 2 pontos. O primeiro, que a família não ia se aguentar. Não ia se aguentar. E a população ia dar um cabo desse cara. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Parece até, de certa forma, um tanto estranho falar isso, mas aparentemente ele tá mais seguro dentro da prisão do que fora dela. Na boa, esse cara já teria sido linchado há muito tempo, cara. Há muito tempo. Na boa mesmo. Mas não é o caso. E eu espero, de fato, aí que isso realmente seja resolvido, cara. Porque, poxa, soltar um cara que supostamente confessou algo que ele fez e tem indícios, embora contraditórios, de que realmente algo tenha sido feito para com a menina, nossa, cara, a família não vai ter descanso nunca, cara, não vai ter descanso nunca. Vamos torcer para que isso realmente, de fato, nunca aconteça, né? Bora lá pro finalzinho do vídeo aqui. Eu vejo a polícia muito resistente em relação ao meu pedido de fazer uma reconstituição do crime. A família não quer saber somente quem foi o autor, quem são os autores. A família tem o direito de saber de que maneira isso aconteceu, por mais dolorosa que seja. Michael diz a verdade quando confessa ter assassinado a Vitória? O Michael diz que sofreu pressão psicológica para confessar. E para a defesa, ele cometeu o assassinato? A defesa, Cabrini, não está aqui para dizer se Michael é inocente ou culpado. A defesa está para defender o que está prescrito na lei. Olha, eu vou falar pra vocês, se eu fosse advogado de defesa, eu nunca que iria defender esse cara. Não iria, cara. Não iria mesmo, não iria. Sei lá, que eu sou uma pessoa assim, que eu vou muito com o meu coração, sabe? Não vou muito com a minha cabeça não, vou mais com o meu coração, né? Então assim, se eu sinto que aquela pessoa não presta, mano, eu nem chego perto. Eu nem chego perto. Isso eu falando de mim na minha vida, no dia a dia, tá? Agora, se sou eu advogado e sinto isso, na mesma hora, ó, não conta comigo. Tô fora. Eu pularia fora, com certeza.
sabe? Mas no fim das contas é o trabalho do advogado de defesa defender uma pessoa. Entretanto, o advogado não é obrigado a defender a pessoa se ele não quiser. Tanto que se ele estiver pela pessoa e em algum dado momento ali ele desistir do caso, ele pode abandonar o caso sem problema nenhum, como vários casos aí a gente vê, vira e mexe mudando de advogado e tudo mais, né? Mas bem, tem uma parada bem legal também, quer dizer, legal não, mas enfim, né, eles conseguiram ali falar sobre a reconstituição de tudo isso aí que aconteceu. Se liga aqui no vídeo, ó. Para a polícia, a morte de Vitória foi resultado da ação de um psicopata. Por isso, Michael deve ser submetido a uma perícia psiquiátrica. A defesa questiona os critérios para agendar os exames e preparar o laudo. Os advogados alegam que, por lei, o pedido deve ser encaminhado à justiça. Em nota, a defesa afirmou que a medida desrespeita o processo penal, o que torna a perícia psiquiátrica ilegal e arbitrária. A investigação ressalta que todos os procedimentos, inclusive o depoimento, seguiram a lei. A Polícia Civil pediu ao Instituto Médico Legal a reconstituição do crime para esclarecer as circunstâncias da morte. E o pior que pra você ver, né? E lembrar também, lembram aí que aquele delegado falou que nunca faria algo desse tipo? Pois é, acho que aquela ideia do nunca diga nunca se voltou aí contra ele, né, cara? Agora ele vai ter que fazer essa reconstituição para que muitas coisas, não algumas, mas muitas coisas sejam de fato esclarecidas como se devem, né? E também para a família poder realmente ficar um pouco mais calma aí com todo esse problema rolando. Eu tô muito curioso em saber sobre essa reconstituição, cara. O que eles vão encontrar, o que vai ser visto como que tá errado ou como que tá certo. Tô muito curioso. Vocês com certeza também estão, né? Mas bora terminar o vídeo aqui. Eu acho que é o caminho para que a autoridade policial consiga encontrar outras pessoas, porque a família não quer saber só da autoria. A família tem o direito de saber o que de fato aconteceu com a filha deles. De fato, né, galera? Os pais, para eles ficarem tranquilos novamente, claro que não felizes 100%, né? Por mais que eles tenham felicidade em algum momento de suas vidas agora aí no presente e futuro, não será 100% de fato, né? Uma vez que essa memória da menina sempre vai estar ali com eles e não vai ser apenas uma grande felicidade, né? Vai ser só mesmo um sentimento de saudade, ser bem triste, né? Mas se for para confortar a família, cara, que assim seja, que isso seja resolvido de fato logo aí, sabe? Porque de tudo aí, de todo mundo, cara, esse pessoal aí, me colocando no meio também, tá? A galera que tá cobrindo tudo isso, os repórteres, os jornais, a internet, sabe? Todo mundo que também tá consumindo os vídeos, poxa, todo mundo quer a mesma coisa, com certeza. Que finalmente a família tenha a sua paz e que tudo seja respondido como se deve, de fato falar a verdade. E eu espero que isso realmente aconteça. Mas enquanto isso não acontece, manda aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo, tá? Coloca aí também a sua teoria, porque é muito interessante a gente saber o que você tá achando disso tudo, que de repente a sua teoria pode fazer sentido lá na frente, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser. E uma informação que infelizmente eu acabei não colocando aqui no vídeo é que essa reconstituição tá marcada para o dia 10 de abril, tá? Então, dia 10 de abril o Brasil vai parar para saber como é que vai ser isso aí e também quais são as respostas que tudo isso vai trazer pra gente, né? Será que ele vai realmente ser preso de vez? Tomara, cara, que ele pegue perpétuo, ou vocês já sabem aí a minha opinião, não vou me repetir aqui não. Então, manda aí nos comentários a opinião de vocês, se tiver alguma teoria sobre o assunto, manda aqui também pra gente trocar aquela ideia, tá bom? Pra vocês que estiveram comigo aqui até agora, meu muito obrigado de coração, de verdade, vocês são maravilhosos e ó, tamo junto.